Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um BetaCast. Eu sou Henrique Elias, sou host aqui do podcast, também sou cofundador aqui da CrossFit Beta. Hoje eu estou com uma pessoa incrível. Acho que das pessoas que eu poderia trazer aqui no BetaCast é o topo da cadeia alimentar que está aqui comigo hoje. Eu sou muito feliz de conhecer essa pessoa. É uma mulher, mais uma mulher aqui, honrando todas as mulheres no nosso BetaCast. Ela é uma mulher que ela é talvez uma das pioneiras na carreira dela. Ela desbravou muita coisa. É uma mulher que é destaque no que ela faz. E é uma mulher que eu admiro demais por muitas coisas, entre elas por ser muito estudiosa. Fora ela ser maravilhosa e ser a mulher da minha vida. Seja muito bem-vinda, senhora Guta Adami. Tudo bem, amorzinha? Tudo bem. Hoje o BetaCast tem um clima de amor no ar, então, se você não gosta, o problema é seu, mas tenho o prazer de estar aqui com minha amorzinha. Seja bem-vinda, amor. Obrigado de ter topado. Gostoso. Temos pão de queijo hoje, temos cafezinho. Há quem diga que é só porque é a Guta que está aqui. Provavelmente. Tivemos o patrocínio aqui da Elias Cooperman. Então, falar um pouco dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui como patrocinadores e apoiadores do nosso podcast. A gente tem a La Physio, que está com a gente aqui. A La Physio, que representada pela Lohane, atende aqui no box. Então, é bom sempre você cuidar do seu corpo, não só maltratar ele com o treino. A gente tem também aqui a Apolos, agência digital, que auxilia a gente na produção do podcast, em todo esse projeto que nós temos aqui. Temos a Benedito Barbershop, que cuida do nosso barba, cabelo e bigode. Também atende mulheres, também tem uma parte lá de você ter a micropigmentação, então é bem legal conhecer todo o trabalho dos meninos. A gente tem a Elias Cooperman, que ela é focada na organização financeira, organização empresarial. Então, se você está começando uma empresa ou já está com ela no meio do caminho, é sempre bom ter uma organização plena nela. Temos aqui também o Empório Dedo de Moça, da nossa querida Paty Penha, que tem toda essa parte de frutas, legumes. Nós somos consumidores dela, então é de muita qualidade, você pode pedir, ela entrega na sua casa. Então, agradecer a todo mundo que está apoiando o nosso projeto. E se você ainda não apoia e quer apoiar, entre em contato conosco. Vamos lá, amorzinha? Vamos. Primeiro, fica à vontade. Você quer um cafezinho, amor? Quero. Senhora Guta, me diga, fala um pouco de você, o que você faz. Eu sei bastante, mas é bom você falar também. Tá. Bom, eu sou veterinária, eu sou especializada em anestesia. Primeiro eu me especializei em anestesia geral, e aí eu fui para a área de animais silvestres. Então eu trabalho como médica veterinária anestesista de animais silvestres, hoje em dia. Tá. Deixa eu só mudar seu microfone de lugar, eu acho que aqui vai ficar meio baixo, licença. Vou colocar aqui, pronto. Quando você fala animais silvestres, seria só, não sei, o meu primeiro pensamento vem tigre, onça, jacaré, elefante, tudo isso, mas também entra tudo que não é cachorro e gato, certo? Sim, a gente tem alguns conceitos, né? Então, animais domésticos são aqueles cães, gatos, bois, ovelha, cavalo, porco, todos esses animais domésticos, né? Tá. Tem os grandes e os pequenos, né? Aí silvestre, na verdade, é tudo que é da nossa fauna brasileira, e ele pode ser selvagem ou não. Então, por exemplo, um animal mais que vive na natureza, mas que ele não é um animal selvagem, pode ser, por exemplo, um jabuti. É um animal que ele é silvestre, porque é da nossa fauna aqui, né? Ele tá aqui na fauna do Brasil, mas ele não é um animal selvagem. A gente tem os silvestres e selvagens também. Por exemplo, uma onça, que é aqui da nossa fauna. E ele é também um animal selvagem. E a gente tem os exóticos, que são muito da minha rotina. Coelho, porquinho da Índia, que são animais que não são daqui do Brasil, e eles também não são domésticos. Eles são silvestres, assim, é que a gente fala tudo silvestre, mas eles são, na verdade, exóticos, não convencionais, vai. O que não é da nossa fauna, a gente vai chamar de exótico. Isso.
Tá? Então qualquer animal, até um porquinho da Índia, que não é porquinho nem é da Índia, É, ele é um exótico. é um exótico. Entendi. Tá, E ele pode ser selvagem ou não. Ele pode ser. não entendi. O que seria um animal silvestre? Não, ele pode ser selvagem, exótico. Exótico não silvestre. Não selvagem. Não selvagem. Um porquinho da Índia. Ele não é um animal selvagem. Ele só é exótico. É. Entendi. Não convencional, que a gente chama, né? Um pet não convencional. Que não é um pet doméstico como um cachorro, por exemplo. É meio complexo. É, mas dá pra entender. E como que foi o seu caminho até chegar nisso? Tipo assim, desde criança você falava assim, eu quero ser anestesista de animais silvestres. Imagino que não. Não. Desde criança eu queria ser veterinária. Então, assim, era um sonho que eu tinha, assim, desde, sei lá, quantos anos de idade eu já falava que eu queria ser veterinária. Enchi o saco da minha mãe para comprar um cachorro, para ter um cachorro. E aí eu queria um husky, só que ela me deu um de pelúcia. E aí, quando eu fiz 7 anos, a gente ganhou um poodle. E aí, foi meu primeiro animal. Eu tinha, minha avó, né, tinha cachorro. Quando eu ia na casa dela, eu brincava com os cachorros dela, tudo, mas eu sempre gostei muito de bicho, né? E aí eu tive meu primeiro cachorro, né? Que é esse poodle. E aí quando minha mãe ia levar ele no veterinário, eu queria ir junto. Aí eu ficava vendo tudo. Eu falava, nossa, que legal, eu quero realmente ser veterinária. E eu continuei com esse sonho. Aí na hora de escolher a profissão mesmo, né? Eu não era uma aluna estudiosa. Eu sempre pegava recuperação, tinha que fazer reforço, aula particular, tudo. Eu tinha algumas matérias específicas que eu gostava, mas no geral, assim, matemática, física, química, eu ia muito mal. E aí minha mãe, ela queria que eu fizesse administração, porque a minha mãe é professora de administração há 1000 anos, meus irmãos já estavam fazendo, né, administração, o meu irmão já tinha feito, minha irmã estava fazendo administração com a minha mãe lá na PUC, e ela queria que eu seguisse essa área. E eu falava pra ela que não tinha nada a ver comigo, que eu queria ser veterinária. Só que eu acho que o medo dela era porque eu não era uma boa aluna, assim, né, na escola. E aí eu fiz um ano de cursinho, aí no fim eu entrei na faculdade. Aí eu comecei a virar uma nerd, assim. Aí eu fiquei super estudiosa. E aí ela foi entendendo que realmente era aquilo que eu queria, sabe? E aí foi. Só que quando eu entrei na faculdade, eu já queria trabalhar com animais selvagens. Sim, porque era coisa de documentário. Desde assim, muito nova eu via documentário de vida selvagem, tudo. Eu falava, nossa, quero um dia trabalhar no zoológico, quero um dia trabalhar com esses bichos. Então eu entrei focada nisso. Assim. Legal. Come seu pão de queijo. Enquanto você come, eu vou lembrar de uma história muito boa, que quando a gente se conheceu, pra você é um negócio muito normal, né? Tipo, até brinco lá em casa quando chega, eu falo assim, amor, como foi seu trabalho hoje? Eu falei, foi de boa, fiz os relatórios, falei com os clientes, dei uma aula, isso e aquilo. E você, amor? Anestesiei um jabuti, foram 2 coelhos, teve um mini pig, tem negócio legal. Tipo, pra quem tá de fora é um negócio, cara, que da hora, quantos animais passam na sua mão todos os dias, quantas coisas você vive todos os dias, né? E uma dúvida, quando você se forma em medicina veterinária, certo? E aí você é, teoricamente não, você é uma médica veterinária e pode atuar como cirurgiã, como anestesista, como o que você quiser, ou não. É como a gente olha, por exemplo, na medicina convencional, que o médico se forma, aí ele vai escolher a área de atuação, aí ele vai se especializar. Como que funciona na veterinária? Então, na veterinária, a gente se forma como todo mundo veterinário clínico geral, né? Como na medicina, que todo mundo é clínico geral. Só que, diferente da medicina humana, na medicina veterinária não existe uma fiscalização tão boa assim, né? E como são muitos animais e assim, você monta uma clínica em qualquer lugar, não tem muito assim, tem regras, mas muita gente não segue, né? Então, acaba que um veterinário, ele não tem nada que fale assim, você não pode ser cirurgião, você não pode ser anestesista.
Mas para a gente falar assim, por exemplo, eu sou anestesista, teoricamente você teria que fazer uma pós-graduação na área, até cirurgião também, ou uma residência, alguma especialização na área para você ser uma pessoa especializada em anestesia. Entendi. Então, mas na prática não é o que a gente vê, assim, o que a gente vê é que muita gente se forma e é corajoso e começa a operar, às vezes não sabe direito, começa a anestesiar, não sabe direito. Então, a gente tem uma formação muito básica na veterinária, na faculdade. É como se você tivesse uma visão de tudo, então você aprende um pouco de cada coisa, aprende um pouco da cirurgia, aprende um pouco da anestesia, tudo lá. Teoricamente você teria que aprofundar depois. Tá. E como que foi quando você... Porque a gente está falando de 17 anos na anestesia que você tem, certo? Uhum. Mais ou menos aí pelas minhas contas, pelo que eu estudei de você já. Estou formada há 17 anos. E aí, quando você entrou nessa parte da veterinária, principalmente da anestesia, há 17 anos atrás, era um ambiente muito masculino e um tanto quanto machista ou não? Porque todo mundo que eu já tenho conversado sempre tem isso, era um ambiente fechado, era muito homem, uma mulher nessa área não era muito benquista ou achavam que eu não ia conseguir e tudo mais. Como foi para você entrar numa área que é mais restrita ainda, não só veterinária, mas dentro da anestesiologia e de animais silvestres e tudo mais? Você teve muito perrengue? Tive. Então, até contando como eu cheguei na anestesia. Quando eu entrei na faculdade, eu já fui fazer tudo que tinha relacionado a animais selvagens, né? Então, curso, não tinha muito na época, mas tudo que tinha eu ia fazer. E aí eu fiz, no comecinho da faculdade, eu consegui um estágio no Zoológico de São Paulo. E aí eu não sabia nada de nada, assim, porque eu estava bem no comecinho da faculdade, mas eu fiz o estágio e na primeira semana teve uma anestesia de um urso. E aí eu fiquei encantada com aquilo, porque eu já tinha ouvido falar de anestesia, mas eu não tinha matéria ainda, né? Não sabia quase nada. E aí eu me encantei com aquilo e eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, né? E aí quem estava anestesiando era o Dinho, que viria a ser meu orientador depois, né? Que ele ia ser meu professor, tudo. E aí eu fiquei enchendo o saco dele um ano, mais de um ano, assim, que eu fiquei enchendo o saco dele para fazer estágio diretamente com ele. E ele falava, não, só quando você tiver a minha disciplina. Aí no primeiro dia de aula, eu falei com ele de novo, ele falou, agora você pode me acompanhar. E eu era a melhor aluna da matéria, assim, porque eu me esforçava muito, que eu gostava muito e tal. E aí que eu fiquei acompanhando ele tudo. Mas aí o que aconteceu? Na veterinária existe muita mulher. Tá cada vez mais, assim, muita mulher, principalmente quando você fala de trabalhar com cachorro e gato. Né, um universo ainda bem feminino, né? Cada vez mais, né? Feminino. Só que quando você vai para outras áreas, por exemplo, grandes animais, ou até animais selvagens, silvestres, selvagens, exóticos, todos esses animais diferentes, ainda é um ambiente que tem bastante homem, né? E daí, quando eu estava na faculdade, eu falava, eu vou ser anestesista só de animal silvestre. Eu falava isso para todo mundo, e as pessoas falavam, nem existe isso. Imagina que você vai trabalhar com isso, você vai passar fome. Aí eu, não, quero seguir essa área. Aí eu vou trabalhar com anestesia de animais silvestres. Somente com isso, um dia. E aí falavam que eu estava viajando e tal. E aí eu me formei e fui fazer residência de anestesia geral, né? Só que eu fui fazer no interior de São Paulo, em Franca. E lá, assim, no interior a gente vê muitos homens ainda na faculdade, assim, né? Dependendo da turma, mais do que mulher. Uhum. E interior é muito voltado para a parte de grandes também. E quando eu estava na residência, eu tinha que anestesiar cavalo, boi, ovelha, cabra, porco, todos esses bichos, grandes animais, né? E os professores eram homens. E o professor de bovinos, ele era muito machista. E aí ele não deixava a gente, que era só mulher, que era na anestesia, né? Eu, a outra residente, a professora, ele marcava as coisas e não chamava a gente. E ele fazia tudo sozinho. E aí quando dava algum problema, ele vinha correndo atrás da gente. Então assim, já começou aí, né?
o machismo. E a gente fazia os trabalhos super bem feitos, que a gente anestesiava, a gente trabalhava só com isso, né? Mas, enfim, aí teve essa questão. E daí, quando eu voltei para São Paulo, eu fui seguindo a área de cães e gatos, principalmente, né, que tinha mais rotina, e voltei a acompanhar o Dinho, né, que eu já acompanhava ele desde sempre. Voltei a acompanhar ele no zoológico de Sorocaba. E aí ele foi para a África. Subitamente ele foi para a África e aí ele me deixou no lugar dele. E daí eu fiquei anestesiando no lugar dele, no zoológico. Os trabalhos muito voluntários que ele fazia, né? E aí eu senti um pouco, assim, comecei a sentir. Por quê? Porque era assim, anestesiar um leão, um tigre, uma onça. Eu acompanhei muito tempo ele fazendo isso. Lógico que no começo eu ficava super tensa, né? Não sabia se eu ia conseguir dar conta, tudo. Mas eu vi assim, você que vai anestesiar? E aí eu, sim, sou eu. Ah, tá bom. Eu vi aqui, assim, principalmente homem, ficava muito receoso, sabe? Ai, será que ela sabe o que ela tá fazendo? E daí eu senti esse tipo de machismo, assim, sabe? E eu pensava, eu sei, né? Eu posso ser pequenininha, eu não vou conseguir carregar uma onça sozinha. Mas eu não preciso de força para anestesiar, né? E aí eu fui desbravando, né? Eu fui construindo o meu espaço, mas assim, uma coisa que eu percebo é que para uma mulher abrir o espaço dela, né, conquistar o espaço dela, precisa de muito mais tempo e muito mais esforço do que um homem. Às vezes um homem que nem sabe o que está fazendo, Mas por por ser homem, as pessoas respeitam, sabe? sim. Então eu sinto, ainda hoje eu sinto um pouco isso. E nessa sua jornada de começar a anestesiar, quando o Dinho foi para a África e tudo mais, tinha. Você falou que você fez a pós-graduação em anestesia de silvestres, selvagens, exóticos, todo mundo. Uhum. Quando você faz essa pós, você vê todos os animais de maneira supérflua ou você vê eles mais profundamente? Ou tipo assim, você vai aprender anestesia, no geral vai ser assim, tudo mais. Você aprendeu muito mais na prática ou até porque o Dinho foi embora e você tinha que fazer. Você tinha muita teoria e eu sei que você é muito estudiosa. Foi uma barreira assim, de repente não ter aonde buscar informação? Ou era, tipo assim, tem informação, mas está em livro, vá aprender. Sim, foi daí que eu comecei também a ser muito estudiosa. Porque o que acontecia? Eu começava na faculdade, eu via alguma coisa que, nossa, que legal, é anestesia de urso, por exemplo. Daí eu ia querer me aprofundar, né? Aí eu não achava muita informação, eu era muito picada, assim. Geralmente em inglês a informação, e eu fui aprender na raça, né, inglês, porque eu não sabia inglês. Fui aprender a ler, né, durante a graduação. E aí era muita informação picada. E aí eu tinha que ir buscando várias fontes de informação, e muitas vezes, até hoje, eu vejo que não tem muita informação de alguns animais específicos, sabe? E aí eu estudava muito a parte mais básica de anatomia e fisiologia, que daí você entendendo como o animal funciona, você conseguia juntar conhecimento de anestesia de animais mais comuns, né, como cães, gatos, cavalos, né. Entendi. Então eu fui meio que para essa linha, mas era muito raso na faculdade, assim, o conhecimento que a gente tinha e a gente sempre tinha que estudar por fora, sabe? E isso 15, 17 anos atrás era É. pior ainda. Mas hoje em dia, eu sei que você não anestesiou todos os animais do mundo ainda. Tem alguns que você ainda quer, que eu sei. Mas tem informação mais fácil hoje para, por exemplo, você vai anestesiar um rinoceronte. Você nunca anestesiou um rinoceronte. É mais fácil achar informação para fazer isso? Tem algum lugar que está mais compacto isso? Ou ainda, por causa da internet, eu imagino que seja mais fácil, né? Mas como que tá isso hoje em dia? Então, hoje em dia ainda a literatura é um pouco escassa ainda, né? Mas como você falou, né? Quando eu às vezes não tinha, eu ia ter que anestesiar algum animal, até hoje, né? Eu ia lá e pegava informação
Eu tenho um caderninho até hoje, que eu ia anotando doses, ia anotando alguma particularidade. Você e seus caderninhos. E aí, eu comecei a juntar essas informações. Mas, e assim, juntando. E aí, eu decidi montar um curso sobre anestesia de animais silvestres. Silvestres para ficar mais fácil, né? Mas todos Até os animais, explicar o que é animais exóticos, todos. Porque que a gente vê, às vezes, informação na literatura é muito rasa, ou não fala muito, assim, às vezes é teórico, mas não tem prática junto. Entendi. E daí, obviamente que eu não anestesiei todos os animais, né? Eu acho que até o fim da minha vida eu não vou ter anestesiado todos, que são muitos, mas às vezes você vê que tem algum autor que escreve e não tem experiência com aquele animal, né? Às vezes não tem experiência prática. E daí eu vou juntando a minha prática com os estudos, né? Como eu gosto de estudar. E aí eu montei esse curso. Como eu gosto muito de anatomia e fisiologia, aí eu fiz módulos aplicados para os animais específicos. Então, eu tento colocar o máximo de animais possível, né? As classes, principalmente os mais comuns, mas também animais que são mais diferentes, juntando essa informação para uma pessoa que eu sempre penso, quando eu estava na graduação, até quando eu me formei, eu queria ter um curso desse, porque foi difícil achar essas informações, né? E aí eu consigo juntar essas informações nesse curso, voltado para isso. E falar de uma outra incidência que eu sei que você tem. Você fez uma pós-graduação em medicina integrativa, certo? Certo. Como seria isso em relação a animais? Porque assim, eu sei que agora você está fazendo uma de acupuntura em humanos, que você já exerce, inclusive, e muito bem, obrigado, os homens agradecem. Mas como que isso funciona com o animal? Porque para mim, pelo menos, tipo, você chegar para mim e falar, peraí, eu vou pôr uma agulha aqui, pode ser que doa. Eu vou usar uma moxa aqui e tem um cheiro tal. Mas e para um animal? De que forma que você usa essa medicina integrativa com os animais? Eu me interessei por essa área, assim, faz muito tempo, assim, que eu me interesso por medicina integrativa, porque a medicina humana a gente vê que é muito setorizada, assim, muitos, obviamente não generalizando, mas muitos médicos tratam só o estômago da pessoa, e assim, a pessoa é uma pessoa como um todo, né? E eu sempre me peguei muito nisso na veterinária, né? Não, o animal é um animal complexo, né? Não é só aquele órgão. E daí eu fui me interessando por essa área, assim, de medicina integrativa, que seria isso, né? Você usar várias técnicas integradas, ou não, né? Pode ser uma técnica só, mas técnicas que não é alternativa, mas a gente chama de integrativas, que você pode integrar com alopatia, por exemplo, né? Um anti-inflamatório, uma coisa mais convencional. E aí, só que você trata o animal como um todo. E aí eu comecei a me interessar por acupuntura, principalmente. Por quê? A acupuntura tem muito a ver com anestesia. A anestesia trata, um dos preceitos, né, da anestesia é diminuir ou acabar com a dor do animal. O animal não sentir dor durante a anestesia. Esse é um dos objetivos da anestesia, né? E aí a acupuntura, ela tira a dor. Então, eu comecei a me interessar por essa área por causa disso, porque é uma forma não que você não precisa de remédio para tratar a dor do paciente. Só que os animais não falam, né? E daí a gente tem que ir vendo as reações dele, o comportamento. Daí quando, por exemplo, você vai tratar um animal, você não vai chegar e colocar uma agulha nele de cara, que ele não vai entender nada, ele pode até te morder, te machucar, né? Sair correndo, ficar traumatizado. Mas você consegue, por exemplo, durante uma anestesia, colocar alguns pontos de acupuntura, ou antes da anestesia para sedar o animal, para deixar ele mais calminho, para depois conseguir aplicar uma injeção com mais facilidade, ou depois no pós-operatório, para diminuir a dor dele no pós-operatório também, né? Então, eu me interessei, assim, primeiramente pela acupuntura por conta da dor, e essas técnicas integrativas, laser, ozônio, várias técnicas, pensando também na parte da anestesia, da dor.
Só que daí você começa a aprender, você começa a ver que é um mundo muito grande, assim, é um mundo que você consegue tratar qualquer pessoa, qualquer animal, às vezes só com acupuntura. Você não precisa dar um remédio para ela. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área. E você já combina hoje a acupuntura no meio de uma anestesia, assim? Sim. É que assim, a anestesia às vezes é muito calma, às vezes é um caos, né? Uhum. E daí, quando começa a ficar calmo, quando estabiliza, assim, fica tudo mais calmo, daí eu consigo colocar umas agulhinhas, ou até eu coloco muito quando o animal tá acordando, porque daí tem uns pontos de dor, né? Como eu falei, tem uns que fazem com que ele acorde mais rápido também, e aí eu uso nessas situações. Show. E quem que é a Guta fora da veterinária? O que você gosta de fazer? O que você... Seus hobbies, seu tudo? Eu gosto muito de ler diversos assuntos. Até ofende às vezes, né? Eu chego em casa, quero ficar no Instagram, qualquer coisa assim, olha pro lado, tá você lá lendo, eu falo, ah, tá bom, também tenho que dar um E é pouquinho. muito de família, assim, minha família é muito leitora. Sim. E aí, desde criança, né, eu sempre vi meus pais lendo muito, meus irmãos, que eu sou a mais nova. E aí eu comecei a ler por exemplo deles, né? E eu gosto muito de ler. Então eu gosto muito de entender sobre a espiritualidade. Eu sou muito voltada para isso, assim. Psicologia eu também gosto, de várias áreas. Então eu gosto muito de ler. E eu sempre gostei muito de natureza, né? Então, fazer trilha, ir para uma cachoeira, para praia. Então, eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza, que na verdade a gente é a natureza, né? A gente se esquece disso, mas a gente é a natureza. E aí, eu sempre gostei muito disso. E de uns anos para cá, eu comecei a surfar. E eu tô parada já faz um tempo, né? Mas uma coisa que estava me dando muito prazer, assim, de surfar, de ir pra praia, aprender, né? Só tomava mais caldo do que outra coisa, mas Combinar com a Yumi. A Yumi veio aqui e falou que ela também tá no surf. sim. Então, hobby, assim, eu não sou muito de sair de barzinho, balada, não sou muito dessa, assim, mas eu gosto de viajar, assim, eu gosto muito de viajar, é, de estar num momento mais introspectivo, assim, muitas situações, natureza, então é isso. E como que você veio parar no CrossFit? Primeiro, o que você pensava sobre o CrossFit? Como que você veio parar no CrossFit? E trouxe inclusive o Santiago para cá depois. Então, eu sempre gostei muito de esporte, né? Desde criança, isso também é uma coisa que eu aprendi vendo muito meu pai e meu irmão, praticando esportes. Eu já fiz vários esportes, né? Só que quando eu entrei no mestrado, eu estava numa época muito. Foi em 2016. Eu entrei no mestrado, eu estava numa época muito complicada assim, da minha vida. E aí eu entrei no mestrado, eu tive muito problema com o meu orientador do mestrado, e aí eu entrei numa depressão. Eu demorei para perceber, né, para perceber de fato que eu estava em depressão, mas foi no final de 2018, mais ou menos, comecei a terapia, e aí comecei a tomar remédio, enfim. E aí eu descobri que eu consegui defender meu mestrado e fui melhorando, né? Só que foi uma coisa que eu sempre quis provar muito para as pessoas que eu dava conta de tudo, assim. Então, pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava com depressão, porque eu escondia. E nessa fase, uma das coisas que me fez muito mal foi que eu fiquei sedentária. Então, eu não fazia exercício nenhum. E aí eu tinha cada vez menos vontade de fazer exercício. Aí eu tentei voltar depois, musculação, funcional, um monte de coisa eu tentava e não dava certo. E daí, quando eu te conheci, eu tava fazendo musculação, mas eu mais faltava do que ia, né? Estava entrando numa sociedade. Você sempre pagava e nunca Sim. ia. Estava investindo na academia. Mas aí, nessa época também no meu mestrado, descobri uma hérnia de disco na cervical, e aí eu tinha muitas dores e tal. Enfim, aí eu tava fazendo musculação e sempre tinha as dores, acabava parando de ir, aí tal. Aí quando eu te conheci, eu tinha uma imagem do CrossFit que era assim,
Ah, negócio estranho, né? Porque eu vi um monte de gente no meu Instagram, principalmente no começo, né, do CrossFit, ficava postando, era só isso, só CrossFit. Aí eu comecei a pegar birra, eu falei, nossa, que negócio chato, precisa ficar postando tudo, sabe? E aí eu peguei uma birrinha, assim, sabe? Que eu achava que era um negócio totalmente diferente do que eu vejo, né? Como que é. E aí, quando eu te conheci, Você teve certeza que era chato? aí a gente fez uma aposta. Quer dizer, você fez uma aposta comigo. Já é a segunda que vem aqui e fala que começou o CrossFit por causa de aposta. Que daí você. Quer falar essa aposta? Não, imagina. Você falou assim pra mim que se eu fizesse. Ah, a gente tava falando de comida, né? Não, foi um negócio muito besta. Muito, muito besta. Que a gente tinha ido na casa da sua mãe pra comer. É. E aí você falou alguma coisa de comer quiabo. E na minha cabeça eu pensei em jiló. Mas continuei falando de quiabo. Você falou, não, quiabo é bom. Eu falei, meu Deus do céu, não como quiabo. Aí eu falei, tá bom, eu como se você fizer 3 meses de CrossFit. Aí você falou assim, tá bom. E no fim não era jiló que estava na minha cabeça, era quiabo. E foi totalmente desproporcional, porque eu tinha que comer uma vez e você tinha que fazer 3 meses de CrossFit. Eu nem pensei na hora. Mas enfim, daí a gente combinou, né? Você comeu o quiabo, que não era jiló. E aí eu comecei a fazer CrossFit em julho do ano passado, né? Dia 3, acho que 3 de julho eu comecei no CrossFit. Foi alguma coisa assim. E aí assim, eu já frequentava aqui, né? Então eu já comecei a ter uma visão diferente do CrossFit, né? Isso já fez uma diferença também. Eu já vi que o pessoal era legal, que tinha esse negócio de comunidade, assim. E era um incentivava o outro. Aí eu comecei no CrossFit e eu comecei a gostar. E aí minhas dores melhoraram. Porque eu fiquei mais forte. E aí eu comecei a gostar do CrossFit e estou aqui até hoje. E como que você encara que o CrossFit mudou alguma coisa na sua vida, em termos de mentalidade, que é uma coisa que a gente gosta muito de trazer aqui no podcast? De que forma que sua mentalidade mudou, ou qualquer coisa assim, por conta do CrossFit, ou seu jeito de encarar alguma situação? Uma coisa que para mim foi assim, mudou uma chave assim, muito grande foi que eu sempre fui muito individualista. Então, assim, eu sempre gostei, não por assim, de, não gostar das pessoas, tal, mas é que eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito na minha, introspectiva. Então, de uns anos pra cá, eu gostava muito de fazer esportes que eram mais solitários. Então, no meu horário, né? Ainda tem isso que eu tenho os horários meio malucos, aí eu gostava de ir no meu horário, ficar no meu mundinho lá, e aí eu fui meio que cultivando isso, sabe? E aí uma coisa que mudou totalmente para mim o CrossFit é esse viver em comunidade que eu fui aprendendo. E não só no esporte, né, que eu era mais individualista. Eu sempre fui muito assim, às vezes me fechava na minha caverna e ficava lá e não falava com ninguém direito. E aí o CrossFit me fez assim, eu fiz várias amigas, assim, o pessoal é muito legal. E daí eu fui vendo que, nossa, que legal treinar em grupo, treinar em dupla, treinar em. No começo para mim era muito estranho. Nossa, treinar em dupla, fazer treino em dupla. Aí depois eu fui vendo, começando a gostar, assim. Aí aquele negócio que, nossa, que legal. Você tá num ambiente que as pessoas não estão nem aí se você tá fazendo errado, ou se não tá. Assim, não que você não estão nem aí que você tá fazendo errado, mas se você, sei lá, fica com medo de passar vergonha. Ninguém tá nem aí pra você, né? Se tá passando vergonha ou não. Ninguém fica olhando isso, sabe? E é uma coisa que eu ficava muito com esse medo de julgamento, sabe? Pelo contrário, né? Se alguém vê você fazendo alguma coisa, vai lá e quer te ajudar ao invés de rir. Sim. Então tem isso, assim, muito um ajuda o outro, um incentiva o outro, todo mundo está aqui para ser uma comunidade, então isso para mim fez muita diferença, de aprender a aceitar ajuda, aprender a viver, a conviver, né, com pessoas, treinar junto com pessoas, não ficar no meu mundinho,
fazer muitas amizades. Isso eu acho que mudou, foi o que mais mudou, assim, para mim. Legal. E até fiquei emocionado aqui de ouvir você falando. E você pretende competir no CrossFit ou não? Ah, eu já competi, né, aqui dentro. E foi legal, tudo, mas é, eu sou muito competitiva, né? Muito. E eu gosto, assim, de me desafiar, de competir e tal. Eu fico querendo, eu nunca quero ser a última, né? Aí eu fico que, nossa, eu preciso melhorar tal. E só que por causa das minhas dores, eu fico, que às vezes eu sinto as dores, que eu tenho medo de forçar e machucar de novo, assim, né? Aqueles traumas, né? De ficar com dor muito tempo de novo. Aí eu pego meio leve, assim, nas competições. Mas eu acho legal, assim, que eu participei de 2 campeonatos internos, eu achei muito legal. E quando eu vou te ver também, eu acho, nessa, esse espírito de competição, assim, é muito legal. Porque mesmo que as pessoas competem entre elas, elas se ajudam também, né? É, Então isso é legal no CrossFit. a competitividade tem um ritmo diferente, né? É. E como é, você falou muito que você gosta de espiritualidade e tudo mais, como é sua relação com Deus? Como que é isso para você? Até porque eu imagino que vivendo esse mundo da veterinária, de estar ali em contato com os bichos, como você falou, tudo é natureza e tudo mais, isso deve ser uma coisa mais tocante para você. Como que é isso para você? Eu sempre acreditei em Deus, apesar de que meus pais nunca foram muito Religiosos? religiosos, assim, minhas avós eram muito católicas, mas os meus pais não incentivavam a gente aí, eles não iam na igreja com a gente, não levavam a gente na igreja e tal. Mas eu sempre acreditei em Deus. Não sei de onde veio, enfim, acho que já nasci assim, sempre acreditei em Deus. Mas eu não tinha uma religião, assim, né? E aí, só que eu sempre fui muito curiosa. Então, eu já fui para budismo, já fui para Seishonoye, não sei se você conhece, já espiritismo, fiz cursos, enfim. E aí, quando eu te conheci, eu vi, nossa, que vocês são muito católicos, né? E aí eu comecei a frequentar as missas, ver você tocar. E aí eu comecei a entrar nesse universo, né, da Igreja Católica. E eu comecei a gostar muito, assim. E aí um dia eu pedi para você, eu falei para você que eu queria ser batizada, né, que eu não era batizada. E aí você ficou super feliz e a gente, né, fiz batismo, primeira comunhão, todo crisma. E, e aí eu tenho frequentado bastante a igreja, as missas, né, na Igreja Católica. E só que assim, como eu falei, né, eu sou muito curiosa, então é, eu acredito em Deus como uma força, né, maior. E eu vejo muito os animais como esse contato com Deus, assim. Então eu sinto muito isso com eles, sabe? Tanto que às vezes quando eu penso em Deus, eu penso em animais na natureza, assim, como um todo, sabe? Que eu vejo muito Deus na natureza, nos animais, tudo. E eu acho que por isso também que eu gosto muito de trabalhar com eles. E eu estava falando aqui agora, eu estava viajando. Você falou que você é muito tímida e que você sempre foi difícil para você e tudo mais e tal. Eu estava lembrando de quando a gente se conheceu. Eu vendo você falar assim, eu estava pensando, pô, aquele dia que a gente se viu pela primeira vez, você podia ter falado assim, né? Não. E aí, como é que você tá? Bem. Qual animal mais legal que você já anestesiou? Todos são legais. Né? Você é exagerado. Quem vê você assim, toda fofinha, com essa carinha, não imagina, né? E, Maurizinha, tem algum, algum recado que você gostaria de deixar pra galera? Alguma mensagem que você carrega com você, que você gostaria de falar? Esse é o seu momento. Arrasa. Então, uma coisa que assim, que eu fui aprendendo com muita
muitos perrengues, assim, que eu fui aprendendo a confiar no que eu queria, assim. Então, eu sempre quis ser veterinária. E eu segui muito esse sonho, assim, sabe? Não, eu quero ser veterinária, eu não me imagino fazendo outra profissão. E o que eu vejo, assim, é que muitas vezes as pessoas entram na faculdade de veterinária porque gostam de bicho. E daí se acaba se frustrando, porque quando às vezes você vê o sofrimento, você não sabe lidar com ele, né? Então, realmente, eu entrei na faculdade e eu vi que realmente eu queria fazer aquilo, né? Então, a primeira coisa, não desista dos seus sonhos. Por mais que as pessoas falem ao contrário. Ah, você vai ser pobre. Falavam pra mim, ah, você vai ser veterinário, você vai ser pobre. Aí eu falava, mas eu vou ser feliz. Posso ser pobre, mas vou ser feliz. Hoje em dia eu não sou pobre e eu sou muito feliz. E, e daí até quando eu quis seguir a área de anestesia de silvestres, eu acabei, assim, eu trabalho em São Paulo, mas eu viajo muito e tal. E eu comecei essa área de anestesia exclusiva de animais silvestres, volante, né? Porque aqui em São Paulo só eu que faço isso. Não tem outra pessoa que trabalha só com isso, de anestesia. Volante, que seria assim, eu ia prestar o serviço em várias clínicas, hospitais, zoológicos, enfim. Só que era um sonho que eu tinha da faculdade, que eu queria trabalhar só com isso. Então eu persisti esse sonho. Lógico que, assim, demorou muito tempo para eu chegar nisso, né? Mas eu não ouvi outras pessoas que falavam que era coisa da minha cabeça, que eu não ia conseguir seguir essa área, principalmente homens que falavam isso, que eu não ia ganhar dinheiro, enfim. Então, assim, eu acho que quando você tem um sonho e você fica focado nele, vai ter muitos obstáculos, muitas pessoas falando que você não vai conseguir, ou que é fogo de palha, alguma coisa assim. Mas quando você tem muito claro isso e você vai direcionando os seus esforços para esse sonho ser realizado, as portas vão se abrindo, né? Foi o que aconteceu. Ela foi resolver um problema ali. Pode falar. E foi muito o que aconteceu comigo, sabe? Que eu persisti nesse sonho de ser anestesista de animais silvestres. Basicamente é o que a Clara falou também quando ela veio aqui. Tipo, quando você gosta de alguma coisa, quando você faz aquilo bem feito, de coração, você vai ter sucesso, né? Não importa onde seja. Uma coisa que eu aprendi bastante com você, convivendo com você, podem existir dificuldades, mas se eu tiver disposto a fazer, a estudar e entender que sempre eu posso alcançar um novo nível, alcançar uma coisa melhor, eu vou conseguir. E também essa questão do feminino, né, da mulher, porque eu acho muito louco quando eu vou com você em algum lugar de veterinária assim, as pessoas parando para, ai, posso tirar uma foto com você? Ai, você é minha inspiração. Nossa, doutora, eu vi a senhora anestesiando e eu quero seguir esse mesmo caminho. Então, entra aquilo de que se você tivesse lá atrás parado, por exemplo, hoje essas pessoas não teriam essa referência que você tem. Uhum. Então, é meio que aquela frase um tanto quanto batida, mas que é real. Tem alguém se inspirando em você quando você não está olhando. E você, para mim, é isso, sabe? Eu vejo muita gente que se inspira em você por causa de tudo que você construiu, tudo que você é como veterinária, como anestesista, e realmente é incrível. E eu falo com você e falo publicamente que você é uma das pessoas que eu conheci na minha vida que eu mais admiro, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de encarar a vida, de tratar as pessoas, pela sua dedicação à sua profissão. Então, obrigado de você, sendo tão tímida, ter topado vir aqui, conversar um pouco, falar de como que é ser mulher numa área de tantos homens e por ser uma inspiração para tantas e tantas pessoas. E obrigado por ser a mulher da minha vida também. E acho que é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, amorzinha. Eu acho que isso que você falou, né?
que até juntando com o recado que eu tava passando, é que eu acho que eu virei, assim, eu nunca quis ser conhecida. Assim, nunca foi meu foco. Eu quero ficar famosa. Eu queria ser anestesista de animal silvestre, ponto. Trabalhar com eles. Mas aí a vida foi, assim, hoje Instagram, tudo acabei ficando conhecida, né? Na minha área. E eu vejo eu fico muito feliz quando eu inspiro, principalmente mulheres, porque, como eu falei, é um universo mais masculino, né? Poucas mulheres anestesiam onça, tigre, esses bichos, urso, sei lá, esses bichos maiores. E daí eu vejo que, assim, isso faz com que as mulheres pensem que elas também, as estudantes de veterinária, até quem já é formado, quem já trabalha com anestesia, né, no geral, que elas saibam que elas podem ser capazes também de fazer, sabe? Então isso me deixa feliz quando eu vejo que eu inspiro outras mulheres a fazer o que eu faço. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Você é incrível. Eu sempre falo isso, até no meu. Você é incrível, você é a melhor. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o BetaCast. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu curti esse bate-papo. Muitas das coisas eu já sei por conviver com ela no dia a dia, mas acho que você ouvir de uma grande mulher que a jornada é possível sempre vai ser bom. Então, curtam esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, comente aqui, manda seu recado para a Guta. Deixa aqui sugestão também de pessoas que você gostaria de ver, temas que você gostaria de ver sendo abordado, de repente com alguma pessoa. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que já apoiam, e aqueles que ainda não apoiam, mande mensagem para ser um apoiador, ser um patrocinador. E nas redes sociais, onde que as pessoas te encontram? Estou esquecendo de falar isso nos episódios. Mas no Instagram, né, é Nossa, calma. Guta.adami. Guta.adami. Mas só tem eu, Guta Adami. Só. Incomparável e irreconhecível. Tchau pra lá. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus e até o próximo. O que você achou? Legal.